Olá, meus amados irmãos, aqui estamos mais um dia, com a graça de Deus. Feliz sábado a todos, cristãos, e a todas as pessoas. Hoje eu vim cumprir mais uma missão aqui, já em outra feira. Isso aqui é uma feira de troca. Hoje é o Santo Sábado do Senhor. E olha a situação, né? Quando eu olho para isso aqui, troca, venda e essas coisas, vem na minha recordação a seguinte coisa: que Jesus Cristo, quando ele entrou no templo em Jerusalém, quando ele viu as pessoas ali negociando, e aí ele saiu quebrando tudo. Me veio isso à memória, né? Porque o sábado é santo. Sábado é o sábado do Senhor, né? E hoje as pessoas estão transgredindo. Muitos acreditam aqui que a grande maioria mesmo, nem sabe disso. Mas enfim, vim trazer uma mensagem de Deus. Estamos no tempo do fim. Convido vocês, cristãos, a trazer a palavra para outras pessoas. Então, que Deus nos abençoe e que Ele fale e não eu fale. Já orei para estar aqui, já pedi a Deus. E é isso, irmão. Já acompanha aí, vai ser muito bom. The Bluetooth device is ready to pair. Bom dia a todos, meus amados irmãos. Quero desejar um bom dia para todos da feira. Aqui estou eu, vim trazer um pouco da palavra de Deus. Trazer um pouco da palavra de Deus para quem gosta de ouvir. Deus pede para que nós saia pelo mundo para proclamar as suas mensagens. Saia pelo mundo. Nós que somos discípulos, nós que somos seguidores de Cristo, recebemos uma missão. E essa missão é para que a gente saia e proclame o Evangelho para todos que querem escutar. Então que o Senhor leve as palavras que vai ser dita aqui hoje, e leve para aqueles que estão necessitados, aqueles que estão precisando. Quero começar com um louvor. Almejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei. Feliz eu viverei, verei Jesus. É isso, meus irmãos. Que a graça, a paz e a misericórdia de Deus esteja com todos vocês nesse santo sábado. E hoje que Deus fale aos seus corações, porque existe uma mensagem, irmão. Uma mensagem que Deus traz para todos. Estamos no tempo do fim. Coisas estão para acontecer. A onda está vindo. E só há um jeito de se salvar dessa onda: tomando os coletes salva-vida. E esse colete é exatamente a palavra de Deus. Que Deus fale. Que Deus fale através de sua palavra. Aqueles que têm ouvido, ouça. Não temos mais tempo, irmão.
Deus está voltando e não demorará. Que as mensagens dele toquem o coração de cada um de vocês, porque não é fácil, irmão, não é fácil. Quando a gente lê Isaías, capítulo 13, verso 9, Isaías vai dizer o seguinte: verdes, o dia do Senhor vem, correndo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir do meio delas os pecadores. As palavras de Isaías diz: destruir do meio delas os pecadores. O que é o pecado? A transgressão da lei de Deus. Então, meus irmãos, que vocês olhem para o que está sendo dito aqui em Isaías. E a gente continua no versículo 10, ele diz: as estrelas do céu e os astros não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por sua maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos cruéis. Isso é muito pesado, irmãos. É o que Deus está dizendo. Então, que se voltemos um pouco para a palavra, não é fácil. Verso 12, ele ainda continua dizendo: farei que um homem seja mais raro do que o ouro puro, mais escasso do que o ouro fino. Então ele diz que fará que o homem seja mais escasso do que o ouro. Irmãos, aqui ele fala de pessoas que temem a ele, que guardam seus mandamentos. Verso 13 ele vai dizer: por isso farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar por causa do furor do Senhor dos exércitos e do dia da sua ardente ira. Isso é muito pesado, irmãos. O dia de Deus vai vir com uma ardente ira. Quando Jesus Cristo, aquele que morreu por mim e por você, se revelar nas nuvens do céu, esse dia vai vir com uma ardente ira sobre aqueles, tomando vingança contra aqueles que não ouvem o evangelho do Deus vivo. Então que a gente possa se conscientizar. Não está fácil. Hoje, o que reina é a mentira, é o homicídio, é tudo aquilo que Deus abomina. E é por isso que essa palavra chega até vocês hoje, irmãos. Ouça. Agora a gente vai ler Oséias. O que é que está escrito em Oséias? Vamos ver. Oséias 4 vai dizer assim: ouve as palavras do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece o perjuro, o matar, o furtar e o adulterar. Quebra todos os laços a homicídio, sobre homicídio. Por isso a terra lamenta e todos o que nela mora desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, até os peixes do mar perecem. Se a gente prestar atenção nesse versículo, ele diz o seguinte:
que na terra não há conhecimento de Deus, porque só está prevalecendo o matar, o furtar, o adulterar. E isso são quebra dos mandamentos de Deus, quebra da lei de Deus. E quando a gente quebra os mandamentos de Deus, diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, irmão. E ele continua dizendo no verso 6, o meu povo é destruído por lhe faltar o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, como meu sacerdócio. Visto que te esquecesse da lei de teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. No verso anterior, que é o verso 2 em diante, ele vai dizer que só prevalece o matar, o furtar, o adulterar. Ele fala da quebra dos mandamentos. E quando ele chega no verso 6, ele fala que o povo é destruído por faltar o conhecimento. Mas ele diz que, porque vocês esqueceram da lei de teu Deus, ou seja, a lei de Deus está esquecida hoje, irmão. As pessoas dizem, pregam nas instituições, que a lei de Deus foi abolida, que não precisa mais guardar o quarto mandamento, que é o sábado de Deus, que está na sua lei, o memorial da criação. E eles dizem que não precisa mais, que agora está tudo certo, que vivemos na graça, mas uma graça barata, que não existe. Obediência é essa graça pregada pelas igrejas protestantes hoje, vai te levar direto para o inferno. O que você tem que fazer é olhar para a Bíblia, é olhar para os ensinamentos de Cristo, para poder você ter a vida eterna. Cristo disse, examinai as Escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim. Então vale muito a pena, irmãos. O povo de Deus está sendo destruído por faltar o conhecimento. Essa palavra está chegando até você hoje. O que está por vir, virá. Tomemos conhecimento, irmãos. Tomemos conhecimento. A lei de Deus, ela é o que reflete o caráter de Deus. E quando a gente nega a lei de Deus, a gente diz que foi abolida, a gente está negando ao próprio Deus. Hoje, Deus, Cristo, ele pode habitar em nossos corpos, porque antes ele não podia, mas ele só pode habitar em nós, o Espírito Santo, se a gente estiver em conformidade com a lei de Deus, porque o pecado é a quebra dos mandamentos. Então, que isso fique bem claro aqui, hoje, para vocês, essa palavra. Tudo está para acontecer. Pedro disse que no fim dos dias, pessoas se levantariam para dizer, cadê aquele Jesus Cristo que vocês disseram que ia voltar? Cadê? Desde que eu nasci, a minha avó já dizia, meu avô já dizia, os antigos já diziam que esse Jesus ia voltar, e até agora ele não voltou. Cadê esse Jesus? Mas Pedro diz a seguinte coisa, irmãos, que Deus, que essas pessoas que falam isso, elas esquecem que 1000 anos para Deus é um dia, e um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Que essas pessoas esquecem que Deus não está da sua promessa. Ao contrário, ele é longânimo para com todos, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então que a gente possa se conscientizar, que a gente possa, irmãos, voltar-se para Cristo, porque 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. E a Terra está completando 6.000 anos de pecado, e vai haver o milênio, que é o tempo do descanso. 6 anos de pecado na Terra e 1000 anos descansando com Cristo. E está muito próximo, irmãos. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela embriagou os santos. A gente lê Apocalipse 17, e lá está descrito a Igreja Católica, aquela que se prostituiu, que se desviou, aceitou doutrinas de homem e transferiu para as outras igrejas protestantes. E hoje as filhas dela pregam coisas que não é bíblica, pregam uma trindade,
pregam um arrebatamento secreto, pregam a imortalidade da alma, pregam a santidade do domingo, tudo vinho de Babilônia, e os verdadeiros cristãos, é como descrito aqui em Oséias, meu povo está sendo destruído por lhe faltar o conhecimento. Que a graça e a misericórdia de Deus esteja com cada um de vocês. A Bíblia diz que, Mateus 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria. Cristo diz que esse evangelho do reino será pregado em testemunha para todas as nações, então virá o fim. O evangelho do reino, ele vai ser pregado para todas as nações, para testemunha. Isso hoje aqui é um testemunho pregado, porque naquele grande dia, pessoas não vão poder dizer, eu não sabia do evangelho, eu não sabia de Cristo. Ele não vai poder argumentar isso. Todos vão ter conhecido. E quando a gente chega aqui agora, irmãos, quando a gente chega em Mateus 10, verso 26, Mateus 10, verso 26, Jesus Cristo fala as seguintes palavras: portanto, não os temais, nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não se torne conhecido. Nada há escondido que não venha a ser revelado. Todo pecado que a gente comete, mesmo que ninguém esteja vendo, Jesus Cristo está vendo. E um dia esses pecados vai ser revelado. Arrependei-vos, pois é vindo o reino dos céus. Verso 27. O que vos digo no escuro, dizei na luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-vos sobre os telhados. Não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temais antes aqueles que podem matar o corpo. Temais antes aquele que pode destruir antes a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pássaros por uma pequena moeda, e nenhum deles cairá em terra sem a permissão de vosso Pai. Até mesmo os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Não temais, pois mais vale os Não temais, pois mais vale vós do que muitos pardais. Todo aquele, porém, que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está no céu. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não penses que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Cristo está dizendo, eu não vim trazer paz, porque quando a minha palavra ela entra no coração de alguém, esse alguém se torna diferente, esse alguém se torna obediente, esse alguém se torna meu seguidor, meu discípulo, se torna meu filho. E aí, irmãos, onde é que a divisão vem? Porque muitos não vão entender porque você mudou, porque você está diferente. E aí vai vir a divisão, não importa de quem seja. E ele diz no verso 36, os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Se você não toma a sua cruz, larga seus pecados e se arrepende e volta para Jesus, você não é digno de Jesus. Você está condenado, irmão.
Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, achará. Quem perder a vida por causa de Jesus, achará a vida eterna. Aleluia. Quem recebe um profeta, porque é profeta, receberá a recompensa de profeta. Então, que a gente possa, irmãos, lembrar dessas palavras, que a gente possa implementar Deus nos nossos corações, a cada dia, a cada momento, tomar nossa cruz e andar, porque o inimigo de nossas almas, que é Satanás, ele está solto, ele anda como um ladrão ao redor, querendo devorar. Amém? Então, irmão, que Deus possa... Tudo bom, meu querido? Deus é fiel, meu irmão. Através de você, Deus vai te levantar a Grace também. Deus quiser. Você pegar e ele estudar com você naquele som ali, meu irmão. Amém. Isso tem que fazer pra Deus. Amém. Quem faz pra Deus, rapaz, Deus faz pra ele. É verdade. O que é que ele diz? Ele diz, chegai vos a mim. Primeiro é a gente. Eu chegarei a vós. Eu chegarei a vós. Amém? Amém, irmão. Obrigado. Obrigado. Deus te dá um abraço. Deus abençoe. Deus escola. É assim, mano. Amém, Eu irmão. peço assim. Amém. Eu gosto. Eu quero te Amém. encontrar no céu, se Deus Amém, quiser. meu irmão. Eu acredito, eu creio nisso. Vai. Tá mais perto. A sua mãe é aquela coroa, né? Nalva. Mora lá perto da escadaria. Ah, eu sei quem é, eu sei. Eu sei. Mora lá perto da escadaria. A coroa que morou com o jovenzinho. É, ele mesmo, com o van. Com o Van, eu sei quem é. Deus é fiel. Amém, irmão. Através de você. Levanta ela, vai levantando. Vai levantar. Sua família é O guerreira. testemunho está sendo dado, né, irmão? Amém. E aí Deus faz o resto, o Espírito Santo. É isso mesmo. A gente faz. Deus se responsabiliza pelo restante. É verdade. Amém. Amém. Oh, God. Amém. Deus abençoe, viu? Então, meus amados irmãos, essa é a palavra de hoje. Essa é a palavra que tem que confortar os nossos corações. E aqui eu trago mais um versículo, um capítulo bíblico que está em Mateus. Que está em Mateus. Essa passagem bíblica, ela deveria tremer nossos corações. Ela deveria fazer com que a gente refletisse na vida. Porque Deus diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vindes, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Então você vê, irmãos, aqui já tem um reino preparado para aqueles que aceitam a Deus desde a criação do mundo. Que a gente possa fazer parte desse reino, que a gente possa fazer parte do ministério celestial. É só renunciar tudo que tem nessa terra hoje. É só renunciar nossos próprios desejos, nossas próprias vontades, renunciar ao pecado, e a gente pode estar à direita de Cristo naquele grande dia. E ele vai dizer: pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolhesse, estava nu e me vestisse, estava enfermo e cuidasse de mim, preso e me visitaste. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te damos de comer? Ou como te vimos com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te acolhemos? Ou nu e te vestimos?
E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar. Ou seja, o injusto vai perguntar para ele, mas Senhor, quando foi que a gente fez todas essas coisas? E Deus vai dizer, Cristo vai dizer para eles assim, irmãos, Cristo vai dizer para eles, respondeu-lhe o rei, em verdade vos digo, que quando o fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ele está dizendo, toda vez que vocês ajudaram outro ser humano, ajudaram qualquer outra pessoa, foi a mim que vocês ajudaram, foi a mim que vocês o fizeste. Todo o bem que a gente faz para o próximo hoje, para outro ser humano, está refletindo o nosso caráter com Cristo. E ele diz, é a mim que você o fizeste. Vindes, bendito de meu Pai. Recebeu um reino, uma herança que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Não queira ser, irmãos, aquele que vai estar à esquerda, porque aqueles que vão estar à esquerda vão ter a sua penalidade. Hoje, a porta da graça está aberta. Hoje você tem, irmãos, o privilégio de obter a vida eterna, porque Cristo já morreu na cruz para nos dar essa oportunidade, porque não merecemos, mas Ele já morreu na cruz e já deu essa oportunidade para a gente. E Ele continua no versículo 41. E no versículo 41 ele vai dizer, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi preparado para você, ser humano, para você que hoje pode ter a vida eterna, mas foi preparado para o diabo e seus anjos. Se conscientize disso, irmãos. Se conscientize, bota a mão na consciência e veja que alguém morreu por você. Alguém derramou sangue por todos os atos errados que a gente comete. E ele diz, pois eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui estrangeiro e não me acolheste, estive nu e não me vestisse, enfermo e preso e não me visitaste. Verso 44, ele vai dizer, os ímpios vai dizer, então eles também lhes responderam, Senhor, quando tivemos fome e quando estivemos com fome e não te... Amém, irmão? Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos. Então lhe respondeu, Jesus Cristo disse a eles, em verdade vos digo, que todas as vezes que o deixasse de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que deixasse de fazer. Jesus Cristo está dizendo a eles, apartai-vos de mim, maldito, toda vez que você deixou de ajudar o próximo, toda vez que você deixou de dar comida a outro ser humano, toda vez que você deixou de fazer o bem a qualquer outra pessoa, foi a mim que você deixou de ajudar. Apartai-vos de mim. Verso 46, e ele vai dizer, e irão este para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. E irão esse para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Espero, irmão, queiram a vida eterna, porque é isso que Deus pode lhe oferecer hoje, é isso que Jesus Cristo está oferecendo para você hoje, que você se arrependa dos seus pecados. Está vindo um grande tsunami em nossa direção, está vindo, irmãos, e não tardará. O engano, a mentira, o matar, o furtar, tudo que há de ruim está tomando conta do mundo em alta proposição, e Deus está vendo isso. Nesse exato momento tem um santuário celestial no céu, onde Cristo está mediando com seu próprio sangue pelos nossos pecados. Mas um dia ele vai se levantar. Seu nome pode estar passando lá nesse exato momento. Meu nome pode estar passando lá. E se você não tiver justo diante de Cristo, ele diz... A Bíblia diz, sem santidade ninguém verá Deus. Se você for pesado na balança e for achado em falta, você está condenado. Assim como o rei Belsazar
ele foi pesado na balança e foi achado em falta, você também pode ser achado em falta, porque nesse momento seu nome pode estar passando diante dos livros celestial e você pode estar condenado, porque só entrarão no céu aqueles que têm um livro, o nome escrito no livro da vida. E Deus tem um chamado muito forte em Apocalipse, capítulo 14, que vai dizer as seguintes palavras. Apocalipse 14. Apocalipse 14, Jesus vai dizer, no verso 6, vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse primeiro anjo, ele diz que o evangelho está sendo proclamado, que a gente tema a Deus. Temer a Deus é como que a gente teme a Deus. Já diz em Eclesiastes, temer a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. A gente sabe quando um cristão teme a Deus, quando ele guarda os mandamentos de Deus. E essa mensagem angélica aqui, o do primeiro anjo de Apocalipse 14, do verso 6 até o verso 7, ela é um chamado a guardar os mandamentos de Deus. Não renegue isso, não rejeite, senão você vai estar condenado. Não renegue, irmão. E o verso 8 vai dizer, um segundo anjo o seguia dizendo, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua prostituição. Quem é Babilônia? Porque o anjo diz isso, caiu. Porque caiu o sistema religioso. A Igreja Católica que deu de beber a todas as nações da terra. A Igreja Católica que deu o vinho da sua prostituição. Todos hoje, toda a congregação, todo o sistema religioso corrompido e caído, que prega qualquer coisa que vem da Igreja Católica, ela está em apostasia. E vai dizer no verso 9, seguiu-se ainda um terceiro anjo dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aqueles que recebem o sinal do seu nome. Essa terceira mensagem aqui, ela está dizendo, se alguém adorar a besta e a sua imagem, ou seja, se você está dentro do sistema religioso da besta, se você está propagando o evangelho da besta, se você está lá dentro, já escutou a mensagem a respeito do Santo Sábado, se você já escutou a mensagem da lei de Deus, se você já escutou o que esse poder fez no passado, que matou, que perseguiu os cristãos, quem é que sabe o que é a Inquisição? O que ela fez na Inquisição? Ela matou, ela torturou os cristãos que não aceitavam a sua falsa doutrina, o seu falso vinho. Foi isso que ela fez. E esse poder, mais uma vez, está chegando no tempo do fim, justamente para isso, irmão. Que a gente possa se conscientizar. O verso 12 vai dizer, aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Que essa palavra chegue ao teu coração, irmão. Porque esse poder está se levantando de novo. Esse poder mudou a guarda do sábado de Deus para a guarda do domingo. Esse poder está se unindo com os Estados Unidos da América.
poder religioso e o Estado se reunindo para perseguir os cristãos. Isso aconteceu antes e vai acontecer de novo. A marca da besta está chegando, irmãos. Todos vão ter que prestar obediência e aqueles que aceitar vai ser condenado. Que Deus tenha misericórdia de cada um que aqui está. Que a santa lei de Deus seja exaltada. Que vocês tomem consciência de que o tempo está próximo. A nossa missão como cristão é levar o Evangelho e falar de Deus para vocês. E o resto é com Deus. Apocalipse 22, verso 12, Cristo vai dizer: eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. De fora ficarão os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas e todo aquele que ama e pratica a mentira. O reino de Deus está próximo. Logo, logo a humanidade vai se dividir em duas partes. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que não guardam. Logo, logo a humanidade vai descobrir e vai saber quem é a besta. Toda a terra vai saber e muitos vai saber, mas ainda não vão querer aceitar as verdades solines e vão ser condenados e lançados ao inferno. Porque Jesus disse: se a tua mão direita te faz pecar, arranca ela. É melhor tu entrar aleijado na eternidade do que entrar no inferno com o corpo completo. Se os teus olhos te faz pecar, arranca e lança fora. É melhor entrar faltando um olho na eternidade do que ser lançado no inferno com os dois olhos. Que a graça e a misericórdia de Deus esteja com cada um de vocês. Que Deus seja testemunha de que eu vim aqui e falei. Meu amigo, hoje tu tem a escolha. Vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Que a graça, a paz e a misericórdia de Deus esteja com cada um de vocês.